Olá, meu nome é Júlio Batiste, sou criador e responsável pelo juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde 29 de maio de 2000. É isso mesmo, são quase 14 anos na internet, disponibilizando muito conteúdo gratuito, artigos, tutoriais, livros inteiros de minha autoria gratuitos online e agora começando com um projeto também de videoaulas. Eu gravei esta videoaula para apresentar para vocês o 35º livro de minha autoria, um livro muito aguardado, o Access 2010 Avançado, Macros e Programação VBA, passo a passo. É um livro com mais de 800 páginas, que mostra vários recursos avançados do Access para que você possa criar bancos de dados realmente profissionais e automatizados. Ao longo dessa apresentação, desse vídeo, eu vou mostrar para você exatamente qual o conteúdo do livro, a qual público ele se aplica, como ele poderá ajudar ajudá-lo a desenvolver melhores bancos de dados profissionais, enfim, fiquem comigo no decorrer dessa apresentação, que no final vai ter também um bônus surpresa para os 200 primeiros que adquirirem o livro através desta oferta. Vamos lá, uma visão geral do livro. Eu garanto para você, eu dou a minha garantia que com esse livro, da maneira didática, prática, passo a passo com que ele foi escrito, você vai dominar os recursos avançados do Access 2010, incluindo os tão temidos recursos de macros e de programação VBA. Ele é o único livro em português sobre técnicas avançadas do Access 2010 que você vai precisar. Eu tenho certeza que esse livro vai ser uma fonte de consultas, que você vai deixar ele do lado do computador enquanto estiver trabalhando com Access e sempre vai ter um exemplo, uma dica útil para você consultar nesse livro. Você tem a minha garantia pessoal de que esse livro vai ser realmente de muita utilidade para você. Bom, para quem não me conhece, vou apresentar rapidamente algumas informações a meu respeito. Meu nome é Júlio Batiste, como eu falei no início. Esse é o meu 35º livro. Meus livros já venderam mais de 100 mil exemplares no Brasil. Tenho 20 anos de experiência em sala de aula, ministrando treinamento. Aliás, permitam-me contar para vocês uma história rápida. Como é que começou essa minha carreira de escritor? Eu era concursado, passei no concurso da Receita Federal e comecei a trabalhar na Receita Federal em 1994. Foi bem a época que a Receita começou a ser informatizada. Começaram a comprar computador, começaram a sair daquele mundo dos terminais e mainframe para ter um computador na mesa de cada funcionário. E nessa época eu observei que faltava treinamento. Muitas pessoas trabalharam uma vida inteira usando aquele terminal, sistemas prontos, e não tinham ideia de como usar o Windows, como usar o Word. E aí eu comecei a montar algumas apostilas, escrever algumas apostilas, para ensinar a usar o básico do Windows, o básico do Word, o básico do Excel. E daí nasceu essa paixão, eu vi que eu tinha essa aptidão para escrever. O pessoal dizia, poxa Júlio, tá bem explicado, tá bem passo a passo, tá bem didático, tá fácil de entender. E aí o tempo foi passando, fui ministrando treinamentos, escrevendo apostilas cada vez maiores em termos de conteúdo, quantidade de conteúdo, até que mandei uma proposta de escrita de um livro para a editora Axel Books, a qual aceitou minha proposta e publicou o meu primeiro livro. Isso em maio de 2000. No mesmo mês que eu criei o site com o objetivo de divulgar o meu livro. E de lá para cá as coisas foram continuando. O site foi crescendo, fui escrevendo mais livros, e-books. Tanto é que em 2007 eu não consegui mais conciliar o trabalho na Receita Federal com o trabalho de cuidar do site, de escrever livros, e aí eu pedi exoneração. Muitos disseram que me chamaram de louco na época, um emprego estável, com bom salário, mas tem momentos na vida em que você tem que tomar uma decisão. Dá medo? Claro que dá medo. Mas você tem que seguir adiante. E estamos aí nessa caminhada, chegando agora ao 35º livro. Até o final de 2014 serão mais 5 livros, ou seja, até o final deste ano chegaremos ao 40º livro. Então vamos lá. Já falei bastante de mim, vamos agora ao que interessa, que é qual o conteúdo desse livro, a quem ele se aplica. Quais as vantagens, os benefícios que você terá ao adquirir esse livro? O primeiro benefício, que é um diferencial importante, é o suporte a dúvidas diretamente comigo. Se você está lá lendo um exemplo do livro, não entendeu, não conseguiu implementar,
Pode me mandar um e-mail, tem o meu e-mail de contato no livro, no meu site, no final desta página aqui, informando a página onde está o exemplo e descrevendo a dúvida que você tem. Para os exemplos contidos no livro, eu dou suporte direto. Por que eu ressalto isso e coloco isso como um diferencial? Na maioria dos livros, você nem o e-mail do autor tem. E muitas vezes e os que tem, você manda, são raros realmente os que respondem, os que dão esse suporte direto. Eu sempre busquei nisso um diferencial. No meu site, em todas as páginas, sem exceção, você tem o meu e-mail de contato direto comigo e o telefone de contato direto comigo. Você ligar para o telefone que está no site, você vai falar comigo. Não é com uma central de atendimento, não é com um funcionário de atendimento, não. Você fala direto comigo. E meus livros eu também dou esse suporte para que você não fique com dúvidas, para que você realmente possa aproveitar ao máximo o conteúdo do livro. Esse livro, ele tem... Fazer aqui, primeiro vou apresentar para vocês um resumo do conteúdo dele, depois vou detalhar o que tem em cada capítulo. Eu inicio o livro fazendo uma revisão sobre banco de dados e sobre o modelo relacional de dados. Essa é a parte fundamental, porque eu observei que muitos usuários têm dúvidas lá quando vão trabalhar com as tabelas, com as consultas, com os formulários, e a dúvida não é uma dúvida de como fazer a consulta, de como fazer o formulário. É uma dúvida que tem a ver lá com os fundamentos, com a teoria de banco de dados. E tem muitos usuários que querem ir para a prática direto, eles não querem saber de teoria. Mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que estudar a parte teórica, que é o modelo relacional, porque ela é importante e é necessária. Não é só porque tem que estudar, é porque realmente faz falta mais adiante. Então eu inicio o livro fazendo uma revisão do modelo relacional de dados. Em seguida, eu parto para o estudo de conceitos, técnicas avançadas em tabelas e bancos de dados. Vamos ver como configurar algumas propriedades avançadas das tabelas e do banco de dados e como usar algumas ferramentas para otimizar e configurar opções do banco de dados. Em seguida, um capítulo bastante extenso só sobre técnicas avançadas em consultas no Access 2010. Nesse capítulo você vai ter dezenas de exemplos práticos, completos, passo a passo, onde eu vou alterando item por item, colocando critério por critério, para você entender como funcionam os critérios de filtragem, os operadores de filtragem, como usar funções, como criar consultas de diferentes tipos, não só consultas de seleção. É um capítulo muito legal e bastante útil. Na sequência, nós vamos aprender sobre macros, do básico ao avançado. O que é uma macro, como criar, como integrar o uso de macros em formulários, como dentro de um formulário chamar uma macro, passar parâmetros para macro, enfim, mais exemplos práticos bem detalhados. Em seguida, um capítulo, o maior capítulo do livro, só esse capítulo tem 248 páginas, que é o capítulo sobre programação VBA no Access 2010. Eu começo desde o básico para quem nunca programou e vou avançando até chegar em programas bastante sofisticados. E cada exemplo de código que eu coloco no livro, eu explico linha por linha o que faz, qual o comando que usa, para que serve e assim por diante. Feito o estudo de macros e de programação VBA, nós vamos seguir para técnicas avançadas em formulários. Por que eu deixei técnicas avançadas em formulário depois de programação VBA? Porque as técnicas avançadas vão utilizar macros e vão utilizar VBA. Nós vamos ter exemplos práticos, completos, passo a passo de uso de técnicas avançadas em formulários e também um recurso importante de subformulários. Vamos também estudar técnicas avançadas em relatórios, como criar aqueles relatórios agrupados. Quero criar um relatório de uma listagem de vendas e quero agrupar por país, dentro do país pela cidade, dentro da cidade pelo cliente. Então nós vamos ver que tem várias opções de criar esse tipo de relatório. E vamos também aprender o recurso de subrelatórios. Tudo sempre com exemplos práticos. Você fica com o livro na frente, vai lendo e vai fazendo no Access. Eu tenho certeza que esse livro vai ser muito útil e que você vai aprender muita coisa nova no Access que você ainda não conhecia. Vamos agora então começar a ver com um pouco mais de detalhes o que tem em cada um dos capítulos do livro. Capítulo 1, eu faço uma revisão sobre banco de dados em geral.
E procuro mais uma vez mostrar para você que quando se trata de banco de dados devemos usar o Access e não o Excel. Eu devo responder de 35 a 50 e-mails por semana de usuários que querem usar o Excel para banco de dados sofisticados. E aí o pessoal tem um monte de dúvidas, as coisas não funcionam. E eu tento explicar que o Excel não foi feito para banco de dados. Para banco de dados é o Access. E nesse livro eu coloquei mais um artigo bem extenso tentando mostrar que quando se trata de banco de dados que devemos esquecer o Excel e devemos partir para o uso do Access. Apresento também uma visão geral do Access 2010, mostrando os diversos elementos que compõem um banco de dados do Access, tabelas, relacionamentos, consultas, etc., como esses elementos interagem dentro da arquitetura do Access e quando não devo utilizar o Access. Embora o Access seja um sistema para banco de dados, ele também tem suas limitações. Nós vamos ver que para grandes sistemas, com um número muito grande de usuários, com uma necessidade muito elevada de processamento, de velocidade, aí pode chegar num limite em que o Access não atenda. Aí você pode talvez precisar dos chamados bancos de dados para servidores, como é o caso do SQL Server, do MySQL, do Oracle e de tantos outros existentes. No capítulo 1 eu apresento qual o perfil do público a quem se destina esse curso, este livro, que é o usuário que já conhece o básico do Access, mas está com dificuldades de resolver algumas coisas por não conhecer os recursos avançados. Esse livro vem justamente para preencher esse espaço, essa lacuna. E uma visão geral do conteúdo do livro, onde eu apresento um resumo de cada um dos capítulos do livro. Isso tudo no nosso capítulo 1, Introdução aos Bancos de Dados e visão geral do conteúdo do livro. No capítulo 2, eu faço uma revisão completa do modelo relacional de dados. Isso é muito importante, isso não poderia ficar de fora de maneira alguma. Embora seja um assunto que você já deve ter estudado lá no básico, devido à importância vital dele, eu coloco ele aqui novamente. Então tem um capítulo onde eu faço uma revisão completa, detalhada sobre a teoria de banco de dados e o modelo relacional de dados. Começo salientando a importância de conhecer bem esse modelo e aí começo a estudar os elementos que fazem parte desse modelo, que são as entidades, ou que é sinônimo de tabelas, e os atributos, que é sinônimo dos campos da tabela. Reviso em detalhes o conceito de chave primária, dou exemplos de várias tabelas, qual o campo que deve ser a chave primária em cada uma das tabelas e por quê. Falo sobre os bancos de dados de exemplos do livro, onde você pode baixar um arquivo contendo todos os bancos de dados de exemplo usado no livro e exemplos práticos com tabelas e chave primária. Nós vamos abrir um banco de dados no Access, vamos navegar por as suas tabelas e ver qual a chave primária de cada tabela. Na sequência, disparadamente o conceito mais importante que existe, que é o conceito de relacionamento entre tabelas. Se você não conhecer bem, não dominar esse conceito, você só vai ter problema ao trabalhar com Access ou com qualquer banco de dados que siga o modelo relacional. E aí, derivado do conceito de relacionamentos, nós vamos revisar o conceito de integridade referencial e de normalização de tabelas. Vamos encerrar o capítulo com dicas para projetar um banco de dados. Você tem um problema lá, por exemplo, eu quero um banco de dados para controlar o estoque da minha empresa. O estoque de produtos lá que eu vendo. Como é que eu faço? Quais tabelas eu tenho que ter? Quais campos em cada tabela? Qual o campo que vai ser a chave primária em cada tabela? Quais relacionamentos existem entre as tabelas? Isso tudo faz parte do projeto do banco de dados. E eu encerro o capítulo dando dicas práticas, os passos que você deve seguir para projetar o seu banco de dados. Então, esse capítulo é muito importante e eu vou pedir que você, depois de comprar o livro, leia com atenção. Não caia na tentação de pular esse capítulo e querer ir direto para a prática. O capítulo 13 em si, na minha modesta opinião, só ele já vale o valor que você vai pagar pelo livro. Ele tem muitos exemplos práticos só sobre consultas. São exemplos passo a passo. Eu faço uma descrição, só abrir o banco de dados tal e criar uma consulta que apresente tais e tais registros.
E aí eu começo lá mostrando para você passo a passo como criar essa consulta. E aí cada vez que eu insiro um novo elemento, um novo operador, um critério, um filtro diferente, eu dou uma explicação detalhada, ó, isso faz isso, esse filtro foi utilizado para fazer isso, execute a consulta agora, veja o resultado, compare com o resultado anterior. Então é muito didático, é muito prático, muito passo a passo. Eu tenho certeza que você não vai ter nenhuma dificuldade em entender os exemplos que eu coloquei nesse livro. Nós vamos começar esse capítulo então. Embora eu tenha prometido que eu não ia fazer uma revisão do básico, eu fiz uma revisão do básico sobre consultas. Depois já comecei com a parte avançada, iniciando com o tópico sobre como criar consultas calculadas em uma consulta e o uso do operador like, que é o como em português, que é o operador lá que permite o uso de caracteres coringa, como asterisco, a porcentagem e outros, e a gente consegue fazer pequenos milagres usando o operador like. Depois vamos estudar mais alguns operadores, o between, o CIMED, que é uma função, é um teste if lógico que eu posso usar dentro das consultas, e comparando lá com o Excel seria a função C do Excel, né? E o operador win, tudo com exemplos práticos bem detalhados. Vou mostrar um recurso muito importante que o usuário, às vezes, por não conhecer, passa trabalho para obter os resultados no Axis, que é o uso da linha total e as funções de agregação de domínio. Né? E vamos estudar as famosas consultas parametrizadas. Eu quero criar uma consulta que seja genérica, por exemplo, uma listagem de pedidos, e quando eu executo a consulta, abre uma janelinha pedindo que eu digite o nome do país. Aí eu digito lá, Brasil. Aí o Axis vai lá e filtra a minha consulta e mostra só os registros para aquele país que eu digitei. Esse tipo de consulta é chamada de consulta parametrizada. Nós vamos ver algumas dicas também que às vezes os usuários têm dificuldade, se atrapalham com alguns itens de consultas parametrizadas. Tá tudo aí nesse capítulo 3 do livro. Vou mostrar, na sequência nós vamos estudar as consultas de referência cruzada. Essas consultas fazem maravilhas, quando eu quero cruzar informação de duas ou mais grandezas, por exemplo, eu quero um relatório com o total de vendas por funcionário, por vendedor, e por produto, ou por categoria de produto, ou quero o total de vendas por país e por cidade. Vocês vão ver que é muito fácil criar esse tipo de consultas no Axis, desde que eu conheça como fazer isso, conheça esses recursos. Nós vamos aprender também sobre consultas que alteram dados, consulta de atualização de registro, exclusão de registros, né? Consulta de acréscimo, onde eu pego dados e acrescento uma tabela já existentes. Vou propor 20 exercícios sobre consultas. O objetivo desse tópico é revisar, é que você tenha que revisar tudo o que foi visto anteriormente para poder resolver. Se você tiver dúvida sobre um desses exercícios, você já sabe, só mandar um e-mail para o meu e-mail direto, mostrando o que você fez até o momento e onde é que está a sua dúvida. Não é assim, ó, Júlio, não consegui fazer, como é que faz? Não, eu não vou dar para você a resolução pronta. Você vai ter que me mandar um e-mail, mostrar a tela do que você já fez até o momento, para mostrar que você está tentando fazer, e aí explicando qual a parte que você não entendeu. Daí, primeiro eu vou dizer, ó, para resolver isso aí, a gente usa tal recurso que foi visto em tal lição. Daí você vai voltar, vai revisar a lição, vai tentar resolver. Se mesmo assim você não conseguir, eu vou dizer, faz isso, isso e isso. Dessa forma você vai ter aprendizado. Se eu simplesmente pegar a ideia, a solução pronta, não existe aprendizado. Né? Então é uma maneira de você interagir comigo e fixar bem tudo o que foi proposto nesse capítulo. Em seguida eu vou fazer um estudo bem detalhado da linguagem SQL, que é a linguagem usada por qualquer banco de dados para a geração de consultas no banco de dados. É bem importante que você conheça também a linguagem SQL. E vou finalizar o capítulo mostrando como criar tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos dentro do Axis. A maioria das pessoas acha que esse é um recurso que só existe lá no Excel. E não, dentro do Axis tem recurso de tabela dinâmica e gráficos dinâmicos. Com isso, encerramos o nosso capítulo 3 sobre tópicos avançados em consultas, linguagem SQL e tabelas e gráficos dinâmicos. Capítulo 4 aí, como a gente diz aqui no Sul, aí a brincadeira começa a ficar interessante.
nós já vamos aprender a utilizar o recurso de macros. Macros, o que são e como utilizar. E sempre dentro da metodologia proposta para o livro, com muitos exemplos práticos passo a passo. Vou mostrar para você o que é uma macro, como utilizar, como criar uma macro, como o conceito de eventos, que quando se trabalha com macros e programação VBA, esse é o conceito mais importante que existe, o que é um evento, quando é disparado um evento, como integrar as macros dentro de um formulário, o que é feito através dos eventos, como associar uma macro com um evento do formulário, de tal maneira que quando ocorra aquele evento, a macro associada seja executada. E depois vamos começar a estudar as partes, os recursos mais avançados de macros, que são os grupos de macros e submacros, macros com condições, uma macro que só vai executar se uma determinada condição for atendida. Referência a nome de controles, integração com formulários, sincronizando formulários, que nós vamos fazer um exemplo bem comum que as pessoas têm dúvidas. Por exemplo, você está lá num formulário de clientes. Aí tem lá a inscrição do cliente, pode ser o CNPJ, por exemplo, se é um cliente pessoa jurídica, o nome, endereço, etc. Você dá um clique duplo no nome do cliente, você gostaria de abrir, quando desse o clique duplo no nome do cliente, abrir um formulário com a lista dos pedidos para aquele cliente. Como é que se faz essa integração, essa sincronização entre formulários? Isso é feito usando macros. Também poderia ser feito usando programação VBA, mas como estamos no capítulo sobre macros, eu vou mostrar como fazer essa sincronização de formulários utilizando macros. Tem esse exemplo neste capítulo 4. Vou também fazer um exemplo bem completo, que é da sincronização entre duas listas, duas caixas de combinação diferente. Por exemplo, imagina um formulário que você tem uma lista de países e aí você seleciona um país na lista, Brasil. Selecionou o Brasil na primeira lista, na segunda lista vai aparecer só os clientes daquele país que você selecionou na primeira lista. E ao selecionar um cliente na lista, no formulário principal embaixo vai aparecer a lista de pedidos para aquele cliente que você selecionou. Esse é o tipo de formulário bem dinâmico que facilita o trabalho. E é possível criar esse tipo de formulário aparentemente complexo apenas utilizando macros. E eu vou mostrar um exemplo prático, passo a passo, de como fazer isso. Então esse é um capítulo realmente de recursos avançados e que trata somente sobre macros no Access 2010. E aí vamos para o capítulo 5, que é o maior capítulo do livro, 248 páginas, só sobre programação VBA. Quando se trata de programação, a pessoa às vezes se assusta um pouco. E eu garanto para você que não é um bicho de 7 cabeças a programação. Você vai ler esse capítulo, eu começo desde o que é o VBA, uma introdução ao VBA, qual é o ambiente de programação, como é a anatomia de um módulo de código VBA, o que é um módulo de código, os primeiros comandos, e cada comando novo, cada função nova que eu apresento, eu mostro ali como implementar um exemplo prático, como executar aquele exemplo e ver o resultado. Então, mesmo que você não saiba absolutamente nada de programação e, consequentemente, nada de VBA, você tem todas as condições de acompanhar esse capítulo, de entender o que é o VBA e aprender a programar em VBA no Access. E, com isso, profissionalizar, automatizar e fazer milagres dentro do Access. À medida que você vai estudando programação VBA, você vai vendo as possibilidades, vai vendo os recursos que tem, as ideias começam a surgir na sua cabeça, problemas que talvez há muito tempo você não conseguia resolver dentro do Access, você vai começar a imaginar a solução para ele. É um mundo que se abre. Eu até me arrisco a ser um pouco radical e dizer o seguinte: se você não conhece programação VBA, você não usa nem 5% do que realmente o Access tem a oferecer. Pode parecer exagero, mas é verdade. Se você não usa programação VBA, você não está usando nem 5% do que realmente o Access oferece. Então esse capítulo é longo, mas ele é bem passo a passo, ele é bem exemplificado, fácil de entender, fácil de acompanhar. Nós vamos estudar os fundamentos do VBA, tipos de dados, variáveis, constantes, as estruturas de teste lógico,
escopo de variáveis, estruturas de decisão, repetição, toda essa parte básica. Até aqui o item funções matemáticas. A partir daqui, nós vamos juntar todos esses recursos básicos de VBA que nós estudamos e vamos começar a implementar exemplos práticos, criando funções e procedimentos. A primeira função e procedimento que nós vamos criar é uma função para validação do DV do CPF ou do DV do CNPJ. E depois vamos começar o estudo dos objetos, propriedades, métodos e coleções do VBA. Aqui um mundo de possibilidades vai se abrir. Vocês vão ver que através do VBA é possível acessar os dados de uma tabela, fazer pesquisas numa tabela, criar novos registros, criar tabela, criar campos, excluir campos. Você consegue acessar qualquer item do Access, formulários, relatórios, tudo usando o VBA. E isso é feito através da biblioteca DAO, que é de acesso, Data Access Objects, uma biblioteca de acesso aos objetos do Access. Tá? Vamos fazer um estudo detalhado do objeto Record Set, que é o objeto mais importante que existe, e vamos ver como criar banco de dados usando código VBA e como criar tabelas e os campos e as características de cada campo de uma tabela, tudo isso usando programação VBA. O capítulo 6 já é um capítulo de aplicação, que nós vamos aplicar todo o conhecimento anterior em técnicas avançadas de formulários. Vamos iniciar fazendo um estudo completo sobre todos os controles disponíveis para serem usados em formulários, né? Caixa de texto, caixa de combinação, inserir um gráfico, inserir uma figura, etc. Vamos aprender a trabalhar com subformulários através de um exemplo prático bem completo. Vamos fazer um outro exemplo prático completo em 4 etapas e que vai envolver vários conhecimentos de formulário, subformulário, macros e programação VBA. Tudo junto num exemplo só. Esse capítulo tem mais de 100 páginas. Tem muita coisa boa sobre formulários no Access 2010. Mais um capítulo de aplicação, o capítulo 7, é semelhante ao capítulo 6 no sentido em que eu junto tudo que eu vi nos capítulos anteriores e aplico para criar relatórios avançados. Vamos aprender como fazer agrupamento e ordenação, que é a divisão de um relatório em grupos, né? Eu quero uma listagem com o total de vendas por país, dentro do país dividido por cidade, dentro de cidade dividido por cliente. Ou ao invés de dividido, o termo técnico é agrupado, né? Agrupado por cidade, dentro de cidade agrupado por cliente. Vamos ver os itens que compõem cada grupo, onde é que o Access trabalha para formar esses grupos. Vamos ver o conceito de cabeçalho e rodapé do relatório, cabeçalho e rodapé de grupo. É importante entender porque às vezes você usa o assistente para criar um relatório, ele está quase como você queria, mas tem pequenos ajustes a serem feitos. E se você não souber onde mexer exatamente, você pode perder horas e horas tentando sem conseguir. Agora, conhecendo esse modo design com grupos, essa estrutura exatamente, você vai no ponto exato, modifica e deixa o relatório do jeito que você precisa. E vamos aprender como criar grupos em relatórios já existentes e também como criar relatórios com gráficos. E vamos finalizar com 2 itens falando sobre a impressão e exportação de relatórios para diferentes formatos e estudar o importante recurso de subrelatórios. Esse capítulo 7 eu também tenho certeza que tem muitos exemplos práticos que vão ser muito úteis para você. E o capítulo final é um capítulo sobre segurança, um capítulo curtinho. Por que curtinho? Porque desde o Access 2007 a Microsoft tirou muitos recursos de segurança que existiam. Por exemplo, desde o Access 2007 você não consegue mais criar usuários, grupos de usuários e atribuir diferentes permissões para usuários e grupos. Tem um grupo lá que só vai poder ler os dados das tabelas. Tem outro grupo que vai poder ler e alterar. Tem outro que vai poder ler, alterar e excluir. Isso não existe mais desde o Access 2007. A minha opinião pessoal é de que a Microsoft fez isso para forçar a migração em direção ao SQL Server. Isso é uma opinião pessoal desse autor, não é um posicionamento oficial da Microsoft. É a impressão que eu tenho, porque eu julgo que esses recursos de segurança que foram retirados do Access, que a partir do Access 2007, eram recursos bastante úteis.
Então, o único recurso que restou foi definir uma senha de abertura para o banco de dados. Quem souber a senha abre o banco de dados, ele pode fazer o que quiser lá dentro, excluir tabelas, fazer uma bagunça, etc. Quem não souber a senha não consegue nem abrir o banco de dados. Este é o capítulo final do livro. São mais de 800 páginas, 828 páginas de conteúdo, com exemplos práticos, didáticos, passo a passo. Clique aqui, faça isso, use tal comando. Esse comando é usado porque faz isso, use tal função. Você vai ver, não existe, pode procurar no Google, pode procurar em outras livrarias, não existe um livro sobre Access 2010 avançado em português. Esse é o primeiro que vai ser lançado e já é bem completo, bem detalhado. São mais de 800 páginas, centenas de exemplos bastante úteis. Além do conteúdo, de todo esse conteúdo, você ainda leva, sendo um dos 200 primeiros, 10 videoaulas de bônus. Meu amigo, são mais de 60 horas de videoaulas. Só essas videoaulas, se vocês forem comprar elas no site, vocês vão pagar mais de R$300. Você sendo um dos 200 primeiros que compra o livro, todos os bônus a seguir, as 10 videoaulas a seguir, totalizando 61 horas e meia de duração, vão para você junto, gravadas em 2 DVDs, vão no mesmo pacote junto com o livro. Uma videoaula de Windows 7 com 5 horas de duração, 4 videoaulas de Excel 2007 que vai do básico até VBA avançado e mais 5 videoaulas de Access 2007 que se aplicam 99,99% também ao Access 2010. Então, além do livro, você vai receber muito conteúdo complementar que vai ajudar muito nos teus estudos. E não tinha um bônus surpresa? Lá no início da página de vendas eu não disse que quem assistisse ao vídeo até o final teria um bônus surpresa? Tem sim. Que bônus surpresa é esse? Também somente para os 200 primeiros livros vendidos. Se você for um dos 200 primeiros a comprar o livro, além das 10 videoaulas descritas no slide anterior, você também vai levar sem nenhum custo o acesso a videoaulas com os exemplos práticos do livro. Essas videoaulas eu vou criar elas, vou disponibilizar na internet, você vai ter um logon e senha para acessar a partir de outubro deste ano. Então são dezenas de videoaulas mostrando como executar os exemplos práticos passo a passo que estão no livro. Então, meu amigo, o que achou da surpresa? 10 videoaulas de bônus, 61,5 horas de duração, 61 horas e meia de duração, e mais as videoaulas que eu ainda vou gravar com os exemplos práticos do livro. Eu estimo que só essas videoaulas do livro vão chegar a quase 20 horas de duração. Só esses bônus que você está levando, se for um dos 200 primeiros, valem mais de R$400. Então, gostou da surpresa? Gostou do bônus surpresa? Não perca tempo. Seja um dos primeiros 200, compre o livro agora mesmo. Use o botão de compra que está abaixo desse vídeo. E qualquer dúvida que você tiver, tem o meu e-mail de contato no final desta página, tem meu telefone de contato. Se você ligar, é eu que vou atender o telefone. Você vai falar diretamente comigo. Só, Júlio, estou em dúvida, tal item é abordado no livro, tal capítulo é abordado no livro, tem esse exemplo? Não tem. E além disso, nessa página aqui embaixo, se você descer um pouco nessa página, tem um resumo mais detalhado do conteúdo de cada capítulo e tem o índice completo e detalhado do livro, ou seja, você tem todas as informações em detalhes para saber exatamente o que você vai receber ao comprar esse livro. E mesmo assim, tendo qualquer dúvida antes de comprar, liga para mim, me manda um e-mail. É um prazer responder e esclarecer todas as dúvidas para que você esteja seguro de que o livro é exatamente o que você precisa. Muito bem. Parece promessa demais, parece bom demais para ser verdade? Ficou com cara de espanto? Não. Pode confiar. Dou só uma dica para você. Faça uma pesquisa na internet por Júlio Batiste. Você vai encontrar muita referência ao meu site, ao meu trabalho, aos livros de minha autoria e felizmente só referências boas. Tá?
Você pode me achar no Facebook também, a minha página no Face, tem todos os endereços aqui embaixo, né? E qualquer dúvida, entre em contato. Estou aí para responder tuas dúvidas e esclarecer. Vamos lá, vamos dominar os recursos avançados do Axis 2010, incluindo macros, incluindo programação VBA. Então não perca tempo. Peça esse livro hoje mesmo. Receba todos os 10 bônus, mais o bônus surpresa, que é o acesso às videoaulas dos exemplos práticos do livro. E eu deixei por último, porque não é o mais importante, mas ajuda também, que é o preço. Esse livro nas livrarias e em outros sites você vai pagar R$ 169. Eu estou vendendo as 200 primeiras unidades, eu consegui negociar bom desconto com a editora. As 200 primeiras unidades eu vou vender aqui a R$ 85, metade do preço, gente. E aí, além disso, você ganha todos os bônus descritos. Metade do preço, 828 páginas de conteúdo, dezenas, centenas de exemplos práticos passo a passo e todos os bônus. A hora de aproveitar é agora. Clique no botão abaixo e encomende o seu agora mesmo. E qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço pelo teu tempo, por ter me acompanhado até aqui e fico aguardando o teu pedido para que você seja um dos 200 primeiros e ganhe os 11 bônus, mais o bônus surpresa e pague metade do valor, de 169 por 85, apenas para os 200 primeiros. Muito obrigado pela atenção e até o lançamento do próximo livro.